Dia. Graças a Deus. Amém? Só em você falar graças a Deus, presta atenção, só em você falar graças a Deus, o Espírito Santo toca em você. E você se sente melhor. Amém? Feche os seus olhos. E eleve o seu pensamento nas palavras que Jesus disse. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Faça de contas que você está ouvindo Jesus falar com você agora. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, pode ter até mais, muito mais. Quando se reúnem as pessoas em meu nome, eu estou no meio delas. Por conta disso, na sua mente, no seu intelecto, na sua consciência, você diz para Deus: ó Senhor, se esta promessa tua é verdadeira, e eu creio que ela é verdadeira, então o Senhor está aqui junto de nós. O Senhor está aqui conosco, neste momento. E porque o Senhor está junto conosco, está presente, conforme o Senhor promete, então é impossível o Senhor não ouvir a minha voz. É impossível. O Senhor vai ouvir a minha voz, porque eu vou falar com o Senhor. Eu vou falar o que eu estou a sofrer. Eu vou falar o que eu estou a passar. Eu sei que o Senhor já sabe de tudo a meu respeito, mas eu quero falar, para mostrar para o Senhor que eu creio que tu estás aqui, porque eu não estou a falar e jogar a conversa fora, e falar para ninguém, eu estou a falar contigo que está aqui presente. Então, eu te peço, ouvi a minha oração. Fale com Ele agora. Comece a oração dizendo assim: Senhor Jesus, tu disseste, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Então o Senhor está aqui no nosso meio, porque esta reunião é exclusivamente realizada em teu nome. Então ouvi, diga para ele: ouvi, escutai a minha voz, em nome do Senhor Jesus. Agora fale com ele, diga para ele o que tem atormentado a sua vida, diga para ele dos seus prantos, do seu choro, das agonias que você tem passado, do tempo que você perdeu quando não conhecia Ele. Fale com Ele, rasgue o seu coração, e diga tudo que está a passar com você, dentro de você. Fale com Ele aí onde você está, em o nome de Jesus. Não fique a olhar para ninguém, senão para si próprio. Não fique a pensar nos seus entes, nos seus familiares. Agora é você e Deus, Deus e você. Fale com Ele por você, por si próprio. E depois vamos falar
com ele em favor dos familiares. Em o nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Fale com ele. Porque sua vida tem sido uma luta, um gemido constante. Ó meu Pai, quantas pessoas estão a sofrer por esse mundo afora. Quantas pessoas têm chorado, mesmo nos momentos, nos ambientes de alegria. Porque suas almas estão padecendo, gemendo, e não sabem o que fazer. Quantas pessoas, meu Pai, neste exato momento, estão perdidas dentro de si mesmas, em dúvida, com medo, indecisas, ansiosas. Quantas pessoas atrás das grades, internos, lá no presídio, que não tem esperança, a esperança de ser livre não passa. Cada dia que passa é mais angústia. Aquele lugarzinho é um inferno. E não há como mudar essa situação neste momento, agora. Mas, assim como o Senhor enviou a tua palavra, e a tua palavra liberta a alma, liberta o espírito, liberta o corpo. Ó meu Senhor, que a tua palavra venha ao encontro dessa criatura que está desesperada, seja num presídio, num hospital, lutando contra a morte, lutando contra a morte. Há pessoas que viram outras colegas de leito serem cobertas pelos enfermeiros e levado o corpo para o necrotério. E aquelas que estão vendo esse quadro pensam: meu Deus, eu estou nessa situação, eu estou com medo, eu não quero morrer, eu não quero ir. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Se o Senhor existe, então ouvi o meu clamor e me tira dessa situação. Me leve de volta para casa, sã e salvo. Há pessoas que estão em casa, porém, que não estão doentes, que não estão presas atrás das grades, são livres, mas são presas pela depressão, pela insônia, pelo medo, pela ansiedade, presas pelas situações de dificuldades econômicas. Ó poderoso de Israel, o mal corre pelo mundo afora, mas o bem vem da tua palavra, o bem vem da tua promessa. Tu disseste: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Meu Pai, o Senhor não está somente aqui neste local, mas está em todos os locais onde há um clamor, uma súplica, dizendo: Senhor Jesus, eu já
busquei em todos os lugares, eu já pedi aos bruxedos, eu já pedi aos santos, eu já fui em várias religiões, eu já fui em várias igrejas, eu já fiz penitência, eu já fiz promessa, mas a minha vida não mudou e não tem mudado, e eu não vejo perspectiva de mudar. Mas agora eu creio que tu estás aqui neste momento, o Senhor está aqui neste lugar onde eu estou, tanto quanto o Senhor está lá na igreja agora, junto com as pessoas que estão junto do altar. Então nós te pedimos, nós te clamamos, tem compaixão de mim e ouvi o meu gemido. Ó Espírito Santo, tanta gente gemendo neste mundo, tanta gente comendo o pão de lágrimas, é isso mesmo, muita gente, meu Pai, já não tem mais esperança para viver. Os anos passaram e estão passando rapidamente. Os dias passam voando e elas continuam sofrendo, sofrendo e sofrendo. Ó Pai amado e querido, neste momento nós estamos reunidos todos no mesmo espírito. Quer a pessoa esteja em casa, num hospital, numa clínica, num presídio, trabalhando, ou participando desta reunião, onde quer que haja alguém a participar desta reunião, dessa transmissão, neste lugar está o Senhor também. Então, inclina os teus ouvidos para ouvir o clamor destas pessoas, porque estamos todos num só espírito, numa só fé, e na expectativa do cumprimento da tua palavra. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu Pai, como pessoa pode glorificar o Senhor se ela está descendo à sepultura, pouco a pouco? Mas quando o Senhor a arranca da sepultura, então ela tem motivos para te agradecer, e até para cantar, e te adorar, e te louvar. Inclina os teus ouvidos, meu Senhor, para a oração dessa criatura aqui agora, em nome de Jesus. Esteja aqui ou em casa, no hospital, no presídio, onde quer que estiver, que está a participar desta reunião, então inclina os teus ouvidos e ouve o clamor, escuta o clamor do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, amiga e amigo, fale com Deus, porque Deus é grande, e Ele salva o perdido, como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja o fim da opressão. Meu Pai, muita gente está gemendo, muita gente está gemendo, e que esta canção seja cantada como uma oração do aflito, e esta oração chegue aos teus ouvidos, meu Pai, e a resposta venha agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio,
que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar essa situação. Como um preso inocente, amordaçado, sem direito de alegar suas razões, como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar. Não posso mais contar Com minhas próprias mãos. com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. começa a tua salvação. E que em minhas fraquezas Que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. vem a tua perfeição. Vem me ajudar. Vem me ajudar, meu Pai. A sede de justiça que emana dessa multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Vem me ajudar. Ore cantando e cante orando. Vem me ajudar, meu Pai. Não posso mais contar. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. começa a tua salvação. E que em minhas fraquezas E que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça a sede de justiça que emana dessa multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Vem me ajudar, Senhor. Vem me ajudar, Senhor. Não posso mais contar. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. começa a tua salvação. E que em minhas E fraquezas que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana dessa multidão. palavras não consolam. Palavras não consolam, É preciso solução. é preciso solução. O justo em ti espera, Estende a mão. estende a mão. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O que eu falo contigo é o que eu falo
com o teu povo que o Senhor é o Todo-Poderoso. O que é para o Senhor o problema dessa criatura? A injustiça que ela vem sofrendo. O que é? Nada. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o princípio de tudo. Todo o universo, o Senhor coloca na palma da tua mão. Tamanha a tua grandeza, infinita. Então o que é o problema dessa criatura? Que o Senhor já conhece. O Senhor já sabe o que ela está a passar. Mas, se o Senhor já sabe o que ela está a passar, e ainda não resolveu o problema dela, por que, Senhor? Será que o Senhor é injusto? Será que o Senhor já caducou nas suas promessas? Será que o Senhor esqueceu? Eu sei, meu Senhor, que cada um carrega dentro de si uma dor, uma humilhação. E o Senhor já sabe disso. Mas o que a gente não sabe, normalmente as pessoas não sabem, é que o Senhor depende da expressão da nossa fé na tua palavra. Nós temos que apoiar a nossa fé naquilo que o Senhor prometeu. Se nós ficarmos a pensar nos nossos méritos, nunca iremos alcançar a tua compaixão. Mas se nós, mesmo em meio ao pecado, e à dor, e ao sofrimento, invocarmos o Senhor com sinceridade, falar para o Senhor aquilo que nós estamos a passar, que o Senhor já sabe, mas o Senhor quer ouvir de cada um de nós, o Senhor quer ouvir a nossa voz, porque o Senhor tem prazer em atender, em responder àqueles que te invocam, meu Pai. Então, ninguém tem que pagar nada para te invocar. Ninguém tem que merecer alguma coisa para te invocar. Mas nós temos que te invocar. Nós temos que colocar os nossos queixumes, nossas dores. Nós temos que exprimir as amarguras das injustiças que temos visto neste mundo. Então, ouvi o teu povo clamar agora, meu Pai. Inclina os teus ouvidos, porque teu povo está a falar contigo, em o nome de Jesus. Fale com ele, minha amiga, meu amigo. Fique livre para colocar diante do nosso Senhor os seus queixumes, suas dores, suas aflições, porque Deus é mais ou menos como um médico. Quando a gente vai no médico, a gente tem que falar com o médico: ó, doutor, eu estou com essa dor, eu estou com isso aqui, eu estou com esse problema. Aí sim, o médico, de acordo com o que nós falamos, nós manifestamos uma fé nele, e então ele entra em ação com a sua sabedoria. Assim é o Senhor já sabe da nossa situação, mas nós temos que entrar com a fé diante de ti. Nós sabemos que não merecemos nada de ti, mas por causa da fé no Senhor Jesus, no teu filho morreu por mim, teu filho pagou o preço pelos meus pecados. Então eu venho em nome do Senhor Jesus te pedir
tem compaixão de mim. Fale com ele agora, minha amiga. Fale do jeito que você sabe falar. Você não precisa fazer uma oração bonita, erudita, não. Basta que você fale aquilo que está a se passar com você, em nome de Jesus. Rasgue o verbo, fale forte aí agora. Exprima a sua fé, exprima a sua confiança nele. Ele quer ouvir, ele quer te ouvir. Talvez ninguém tenha ouvidos para ouvir o seu clamor, mas Deus tem ouvidos para você. Não importa se você é pobre ou é rico, se você é o que é ou o que tem sido neste mundo, Deus ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, mas você tem que falar em nome de Jesus, e você pode falar. Fale com Ele agora em nome de Jesus, fale mesmo, fale forte, fale enquanto nós cantamos aqui. Vem me ajudar, meu Deus. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana dessa multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estende a mão. Vem me ajudar, cante orando e ore cantando. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias Não mãos. posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana dessa multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estende a mão. Graças a Deus. Estende a sua mão e pegue a mão da pessoa que está ao seu lado. Isso. E vamos formar uma corrente aqui agora. Daqui a pouquinho, o bispo Domingos vai trazer você e a pessoa que concorda com você para clamar a Deus, pedir a Deus aquilo que você quer que seja realizado. Mas agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, corra o teu espírito de mão em mão, de coração em coração, não só aqui, mas na casa dessa pessoa, no hospital, no presídio. E ela que não tem alguém para dar a mão a ela, ela coloca a mão sobre o seu receptor, como se estivesse aqui, com a mão dada com a gente. Ela coloca a mão sobre esse rádio, ou esse telemóvel, e é como se estivesse junto conosco aqui, dando a mão a ti, meu Pai. Venha o teu Espírito sobre esta multidão, espalhado por esse mundo afora. Venha o teu Espírito, meu Pai, como ele veio
sobre aquele vale de ossos secos. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Não havia mais esperança. Mas quando o teu servo profetizou, aqueles ossos secos foram se juntando, cada um à sua parte, e formou-se um grande exército. E curou-se as feridas, e fez com que aqueles ossos formassem corpos perfeitos. E novamente o Senhor disse, através do profeta: recebei vida, espírito, vida. E então, conforme a tua palavra foi profetizada, o Espírito veio sobre aquele exército enorme. E aquele exército que estava deitado se levantou para glorificar o teu nome, meu Pai. Levante este povo todo para a glória do teu nome. Porque os que descem às sepulturas não podem te glorificar, mas os que saem delas. Meu Pai, arranca agora desta sepultura essa criatura, meu Senhor. Neste momento, neste exato instante, haja luz, haja luz. E a luz se faz presente na vida de todo o teu povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como quem sonha, vou dizer. Como quem sonha, de risos minha boca se encheu. Encha sua boca de risos. Só cantos de alegria vou cantar, e todos podem ver. Como quem sonha vou dizer. Grandes coisas fez o Senhor, a vida restaurou. E em tudo que me fez, eu posso me alegrar. Receba o espírito da alegria, minha amiga, meu amigo. Receba o espírito da paz. Receba o espírito de perdão. Receba o espírito da vida. As suas lágrimas já passaram. Eis que Deus enche a sua boca de um novo cântico, o cântico de alegria. Como quem sonha, você vai sonhar acordado, e vai cantar aliviado, cheia de paz, cheia de vida, cheia de esperança. O passado morreu, começa uma vida nova a partir de agora. Seu passado não existe mais, o que existe é o presente para a frente. Olhe para frente e cante com fé que Deus realiza esse grande feito na sua vida agora. Como quem sonha, vamos dizer, vamos cantar. Como quem sonha, de risos encheu minha boca. De risos encheu a minha boca. Só cantos de alegria. Só cantos de alegria vou cantar. E todos podem ver. E todos podem ver. Como quem sonha. Como quem sonha, vou dizer. Grandes coisas fez o Senhor. A vida restaurou. A vida restaurou. E em tudo que me fez. E em tudo que me fez. Eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. Quem semeia em lágrimas,
voltará feliz. Voltará feliz, Cegando cada entrega. chegando cada entrega aqui, Chorando. feliz, Alegre até o fim. alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas. Quem semeia em lágrimas, Voltará feliz. voltará feliz, chegando cada entrega aqui, chorando fez, alegre até o fim. E voltando alegre. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, E para sempre. e para sempre lembrará E se alegrará. em tudo que viveu. Aleluia. Olha, presta atenção, com as suas mãos ainda ligadas, deixa-me dar a mão aqui, como se a minha mão também estivesse com você. Estamos ligados agora, em nome do Senhor Jesus. Olha só, o profeta foi enviado no meio de um vale de ossos secos. Ele esteve lá, e conforme ele profetizava, aqueles ossos secos se tornaram carne. Os ossos se juntaram, cada um ao seu próprio osso. Veio os nervos, foi feito pele, e aqueles corpos tinham assim uma perfeição, mas faltava a vida, faltava o espírito da vida. Isso já aconteceu com você. Receba esse espírito da vida aí agora. Eu profetizo em nome do meu Pai, do meu Senhor e do Espírito Santo. Receba espírito aí agora. Receba a vida aí agora. Desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bispo, é contigo. Amém. Graças a Deus. Tome assento, por favor. Deus os abençoe. Amém? Olha, nós vamos acompanhar agora uma história, um testemunho magnífico. E eu queria que vocês prestassem muita atenção. Por quê? Porque às vezes as pessoas olham para as suas condições, seja física, intelectual, suas condições humanas. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ela deixa de lado todos os seus complexos, todas as suas fraquezas. Ela deixa de se vitimar. Sabe aquela pessoa que sente pena de si mesma? E ela quer que todos sintam pena dela? Parece que ela tem prazer que todos digam: ah, coitado do fulano. Não tem pessoas assim? Pois é. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, os complexos acabam. Todos os complexos. Se ela tem algum defeito físico, alguma coisa, ela não olha para isso, porque isso não é nada. Mas não é nada para aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si. É ou não é verdade? Porque tem pessoas que acham que elas não têm condições de vencer. Acompanhe a história do Caio. Ele tinha tudo para desacreditar. E ele era desacreditado, até que o Espírito Santo veio sobre ele. Uma história muito forte, que eu queria que vocês acompanhassem agora. Vamos lá. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha
do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru, que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui e eu sentia a dor do osso vindo para frente. Tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Uma vez, na aula de história, o professor estava falando de uma civilização antiga que sacrificava as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física. E aí eu já estava incomodado, porque aquele assunto me incomodava. Porém, quando eu olho para o lado, um colega de sala olha para o outro e cochicha. O Caio, né? Aí eu já entendi que era para mim. Eu abaixei na mesa, no fichário, e comecei a chorar. O professor perguntou o que estava acontecendo, eu não falava. Cheguei em casa com a cabeça até doendo, de tanto chorar. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala ficando com garotas, com meninas, né, beijando. E até nisso eu tive dificuldade. Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava por que Deus ele me fez assim. Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir.
quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava: meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai, meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e falava: eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar. Dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse: receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo: Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho, e me olho no espelho e falo: pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior. E falei: meu Deus, eu já tenho uma certa idade, já estou com 27 anos, eu quero uma resposta, eu quero ser completo. Mas quando você falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Freira Santa, uma Freira Santa especial pela vida sentimental, e aí eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia: que Deus, Ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver, é uma pessoa da fé. Poxa, e por incrível que pareça, a aparência dela também me agrada muito. E me veio um pensamento: dá um chocolate para ela. E aí eu falei: pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né? Obreira Luísa. E falei: olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Ali a gente começou a namorar, só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas. Uma pessoa da família dela falou: eu não vou deixar a Bianca se casar com você. Né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Então só pode ser macumba, só pode ser algum feitiço. Até que nós, depois de muita luta, muita oração, muito sacrifício, voto no altar, depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde então eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente tá muito feliz.
São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. Graças a Deus. Olha, tá vendo? Talvez você seja uma dessas pessoas. Você não tem defeito. Mas você, quando se olha no espelho, você vê um monte de defeito. Por que será que os outros são felizes e eu não sou feliz? Então, você sabe que o segredo da felicidade é a cruz. A cruz. O que é a cruz? A parte vertical é o relacionamento entre você e Deus. É o casamento seu com Deus. Aliança. Casamento é aliança. Quando você casa com Deus, e isso é firmado quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa casa com Deus, recebe o Espírito Santo na hora. Mas isso ainda não forma a cruz, que precisa dos braços da cruz. Sim ou não? Então, isso acontece quando acha o seu par, a sua parceira, o seu parceiro. E então é formada a cruz. Amém? Presta atenção. Presta muita atenção. A sua vida começa nesse patamar, nesse fundamento. Relacionamento você com Deus. Depois, relacionamento com os braços da cruz. Quer dizer, você e o seu marido. Às vezes, a pessoa se preocupa tanto em ganhar dinheiro, em se formar, ter uma formação intelectual, investe a sua vida nas conquistas materiais. Mas se ela não tiver um casamento perfeito, ela não vai longe. Pode ter o que tiver, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo, pode ter o mundo aos seus pés, mas não é como a cruz, vai ser infeliz. E eu posso falar, nós podemos falar sobre isso, não é, o Domingos? A gente pode falar sobre isso, porque isso aí é patente, isso é tão certo como Deus existe. Foi por isso que Deus falou, quando fez Adão. Adão era perfeitíssimo, não tinha nem espinha, nem verruga, era perfeito. Mas tinha o mundo aos seus pés, tudo era dele. Mas Deus falou, não é bom que o homem seja só. Então ele fez uma auxiliadora, uma pessoa que vai auxiliar, que vai somar, que vai ajuntar, que vai ajudar, que vai fortalecer. E só para você ter uma ideia, no tempo que nós ficamos presos, a Esther estava lá, todo dia estava lá. E ela é que me deu sustentação. Se eu não tivesse com ela lá, eu estava fadado ao fracasso. Eu não ia suportar. É insuportável. Você já ficou preso alguma vez? Não, graças a Deus. Mas você já ficou de castigo alguma vez? Sim ou não? Seu pai botou você de castigo, você não podia sair de casa, não podia sair dali? Pois bem, é exatamente isso. Você fica de castigo, isolado de tudo e de todos. Com quem você vai conversar? Com quem você vai falar?
Com quem você vai abrir a sua alma? Não tem ninguém. Mas eu tive a Esté todo santo dia lá conosco. E isso me deu força. Por quê? Porque éramos e somos um só corpo. Amém, pessoal? É a cruz feita que se completou. A nossa vida se completou depois que nós casamos. E a partir dali é que a nossa vida começou de fato e de verdade. Aí sim. E é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja feliz. Deus é família, sabia? Você sabia que Deus é família? Deus é pai, Deus é filho e Deus é espírito. Deus é família. Você acha que Ele fica satisfeito em ver as famílias se destruindo? Não. O seu maior fracasso não é a falta de dinheiro, ou você não terminou os estudos, não. O maior fracasso do ser humano é justamente o seu casamento. Porque se o casamento vai mal, os filhos vão mal, sim ou não? Os netos vão mal, sim ou não? E vai por aí afora. Maldição que vai gerando maldição. Mas quando você tem o Espírito de Deus, Ele faz você uma pessoa feliz, porque Ele completa você. Mas você tem que buscar. Foi o caso do Caio. Está vendo? Ele era o mais feio e se achava o mais bonito. E aí, quando achou a pessoa certa, ele deve ter feito macumba. É muito forte isso, não é? É ou não é? Você vê como Deus é grande. Ele pega as coisas fracas do mundo, frágeis, débeis, loucas do mundo, para fazer isso que Ele fez com o Caio. Não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Se você fizer um pacto com o Senhor Jesus, Ele vai completar a sua vida. Porque todos nós, agora nós estamos no verão aqui, não é ou não é? Não é? Calor imenso, é ou não é? Mas vem o inverno. Sim ou não? E no inverno, só cobertor de orelha. Sim ou não? É ou não é, pessoal? Se for o cobertor sem orelha, você vai ficar com frio. Você entende o que eu estou a falar. E por isso é que todas as quintas-feiras, nós, na Igreja Universal, nós temos reuniões para a pessoa receber o Espírito Santo, nós temos reuniões para prosperidade, nós temos reuniões para saúde física, nós temos reuniões para ensinar a palavra de Deus, mas há uma reunião especial que faz parte do trabalho da igreja, que é a reunião da família. Terapia do amor. Às quintas-feiras. Faça a terapia do amor. Você vê, você, honestamente, aqui para nós, falar até pertinho. É muito forte. Isso é muito forte. Aqui para nós, honestamente, eu quero ver nos seus olhos. Você acredita, você acreditaria que esse rapaz casasse? Não. Se ele se achava feio, imagine os outros. Não é forte? Mas olha aí. E olha que a moça arrebentou, não é? Então, você que é feio, se acha feio, quinta-feira às 8 da noite aqui, não? Você está aí agora? Não, então, vende o seu peixe. Entendeu? Então, se não houver casamento, não há igreja. Eu entendo assim, desde o princípio da igreja. Se não houver casamento, não há igreja. Você imagine um pastor solteiro. Sim ou não? Imagine um pastor mal casado. O que ele vai dar para as pessoas?
É igual o casamento desfeito. O que o pai, separado da mãe, vai dar para os filhos? Qual o exemplo que vai dar? É ou não é? Sim ou não, pessoal? Sim. Assim também é o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Se não tiver um casamento, de fato, não serve para trabalhar. Se ele não vive aquilo que ele diz que crê, como que ele vai pregar aquilo que ele diz que crê? É verdade ou não é? Então, todas as quintas-feiras, a Núbia e o bispo Domingos está aqui para orientar você, sabe como você deve proceder. Não importa se você é feia ou bonita, não interessa. O que interessa é o seguinte: você casou primeiro com Deus, aí vai arrebentar. Ele vai arranjar a pessoa certa para você. Olha, eu sempre ouvi dizer, não me leva a mal não, mas a minha mãe dizia: meu filho, há sempre um chinelo velho para um pé descalço. Sim ou não? Sim ou não? Não se esqueça, há sempre um chinelo velho. Ah, sempre. Pode ter certeza. Não interessa a sua idade, não interessa se você tem dinheiro, nada interessa. Sempre um pé descalço vai procurar um chinelo. Não é verdade? É ou não é? Graças a Deus. É contigo, meu caro. Amém.